Na maioria das vezes não reconhecemos, mas nós sabemos quais são as áreas em nossas vidas mais difíceis de se tratar. Às vezes são mau hábitos que nós trazemos da infância ou adolescência que influenciam diretamente em nossa dificuldade de não sermos como somos ou agirmos como agimos, devido às experiências negativas que recebemos ao longo da vida, que possam ter nos tornado em pessoas difíceis, ríspidas e intolerantes. Ou seja, não queremos ser ou agir de tal maneira, mas em muitas situações nós somos ou agimos da maneira qual não gostaríamos de ser ou agir, e assim se torna uma luta, pois eu acabo fazendo aquilo que eu não quero fazer, eu acabo agindo da maneira qual eu não quero agir, e isso é algo que precisa ser tratado debaixo de oração, debaixo de intercessão. Se eu reconheço que eu preciso de ajuda e que eu tenho um problema a ser tratado, o Senhor tem disponibilidade de tratar, de moldar as nossas vidas em sua presença. Ser uma pessoa melhor nesse sentido também tem a ver com a virtude de saber entrar e sair em qualquer situação para evitar a confusão. Pedirmos perdão, ainda que não tenhamos sido o causador que iniciou todo o problema. Virtude de, ao invés de discutir, dobrar os joelhos e orar por aquele que tem se permitido ser usado pelo inimigo para afrontar as nossas vidas. Mediante as dificuldades, o Senhor nos ensina a sermos pessoas que antes das dificuldades não éramos. O Senhor nos ensina a sermos fortes, resistentes, resilientes, humildes, verdadeiros e sinceros, justamente por meio da dificuldade. Neste vídeo iremos abordar 3 circunstâncias de dificuldade que o Senhor usa para nos ensinar. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e ouvinte, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Aleluia! A primeira circunstância qual será abordada neste vídeo é uma circunstância difícil de se enfrentar. É dolorosa e nos causa uma dor perceptível. É chamada de escassez. Deus permite a escassez em determinadas áreas de nossas vidas, pois muitas vezes, se estivéssemos em um tempo de abundância, estaríamos, ao invés de próximos, distantes de Deus. A escassez muitas vezes é uma evidência de um tempo qual o Senhor está permitindo para gerar em nós mais intimidade. Por meio da escassez é gerada em nós como que uma dependência maior e mais intensa pela presença de Deus. Ao contrário do tempo de bonança, o tempo de escassez é um verdadeiro conjunto de lições que se leva para a vida inteira. No tempo de escassez aprendemos a não suprir todas as vontades da nossa carne. Às vezes a nossa própria vontade carnal, neste tempo tão árduo de se enfrentar, é deixada de lado. Às vezes é deixado de fazer ou de comer aquilo que dantes se gostava, justamente por se enfrentar o tempo de escassez. Neste tempo, nós adquirimos uma sensibilidade maior à voz de Deus. Passamos a vivenciar momentos de uma dor qual antes nunca havíamos vivenciado, mas também experimentamos um contato com Deus qual antes nunca havíamos experimentado. Talvez você esteja enfrentando uma escassez em sua área financeira. Você não vê saída, não enxerga uma válvula de escape para fugir de todos os problemas qual, como um balde de água fria, recaíram sobre sua cabeça. Olhe por um ponto de vista diferenciado e você conseguirá enxergar Jesus andando por cima das águas tempestuosas, te chamando para entrar em um nível que não se limita à fé rasa e superficial, mas busca um verdadeiro e genuíno encontro com o Altíssimo no lugar secreto. Os momentos que mais revelam verdadeiras preciosidades são os momentos de dificuldades. Tal dificuldade é como uma forma de Deus revelar em nós seus dons preciosos. São momentos difíceis, mas que nos tornam pessoas que passam a carregar consigo propósitos celestiais
evidenciados em meio à dor da escassez. A questão é que, se as portas estivessem abertas, ou o celeiro em uma abundância grandiosa, talvez não teríamos incentivo para buscar a presença de Deus. Afinal, muitas vezes nós buscamos a presença de Deus quando tudo está difícil. Entretanto, verdadeiramente, com os momentos difíceis de se enfrentar, Deus nos ensina a buscarmos sua presença tanto em momentos bons como em ruins, quando entendemos a necessidade que existe em nosso espírito de buscar a presença de Deus. Tudo muda. Não será somente quando tudo estiver difícil, mas também quando tudo estiver tranquilo. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo de número 11, a palavra do Senhor diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Aleluia! Livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! A segunda circunstância utilizada por Deus para nos ensinar abate o nosso ego humano e revela em nós a humildade celestial de uma forma extraordinária e gloriosa. É chamado de perseguições. Jesus, em dado momento, diz aos discípulos, em outras palavras, que eles ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Contudo, logo após, Jesus, em outras palavras, diz que ele, porém, os dizia: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O ensino que Jesus trouxe consigo acerca da perseguição que nós, seus discípulos, sofreríamos é precioso e incalculável. Verdadeiramente as perseguições se levantariam e afligiriam aqueles que decidiriam seguir o caminho da salvação. Mas Jesus já estava deixando escrito que nós deveríamos amar aqueles que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Por meio das perseguições, Jesus nos ensina a colocar em prática a atitude que ele teve mediante todos aqueles que o estavam crucificando, machucando na cruz do Calvário. A palavra nos mostra Jesus orando ao Pai para que o Pai os perdoasse, pois não sabiam o que estavam fazendo. Mesma atitude qual Estevão, o primeiro mártir, teve a orar para que Deus não imputasse aquele pecado aos que o estavam apedrejando. No Sermão das Bem-aventuranças, em uma determinada parte do sermão, Jesus nos ensina a exultarmos e alegrarmos com as perseguições. Em outras palavras, meus irmãos e ouvintes, os mais belos hinos, salmos, cânticos e poesias que Davi, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, foram escritos debaixo de perseguições que tinham risco de morte, qual Saul, humanamente falando, estava fazendo com que Davi enfrentasse. Contudo, tudo era permissão de Deus. Davi estava em cavernas, mas estava com a presença de Deus. Davi estava percorrendo rotas de fuga, mas estava com a presença de Deus. E por meio de tanta aflição, Deus extraiu o melhor de Davi, o tornando forte, resistente e dependente à sua presença. Nestes momentos de perseguições, o que nos resta é agradecer, pois se Deus está permitindo é porque Ele quer extrair de nós as pérolas geradas em meio à dor. Você chora, você implora, porque às vezes ainda não entendeu que Deus tem um propósito. Aguente mais um pouco, Deus está te formando em uma escola que somente os melhores soldados conseguem ser aprovados. Deus está nos sustentando. Aleluia! Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 11 ao 12, 43 ao 44, assim diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aleluia! A terceira circunstância qual Deus usa para nos moldar, nos ensinar, é difícil de se lidar, chamada de frustrações. Meus queridos irmãos e ouvintes, verdadeiramente Deus, por meio das frustrações, nos esclarece quanto à relação íntima que nós necessitamos de ter com Ele. Quando Ele permite com que aquilo que estava em oculto venha à tona, nos causando dor e frustração quanto à relação de amizade que tínhamos com determinadas pessoas, Ele nos ensina que nem todos são aptos para ouvirem nossas dores ou serem participantes assíduos de nossa vida. Isto não significa que Deus causa frustração, mas sim que Ele permite, ou seja, Ele não inibe determinadas frustrações de acontecerem ou de ocorrerem conosco, pois Ele sabe que determinadas frustrações nos tornarão mais fortes em Sua presença. No meio de toda a dor que bruscamente adentrou nossas vidas, o Senhor molda o nosso caráter, nos ensinando a virtude do perdão, da intercessão e da compreensão. Eu não posso esperar muito daqueles que estão ao meu redor, pois assim como eu, são seres humanos sujeitos às mesmas paixões e concupiscências. A solução não é se fechar, a solução é conversar com as pessoas certas. A solução não é se fechar, a solução é contar a sua dor para as pessoas certas. Só Deus sabe discernir aqueles que se aproximam por interesse daqueles que se aproximam para te ajudar. Saiba buscar o discernimento no Senhor. Nem todos que estão à nossa volta estão prontos para compreender nossa jornada espiritual em Deus. Por meio das frustrações, nós aprendemos a não dependermos de ajuda humana. Isso não significa que nós não podemos procurar ou recorrer, mas que acima desta ajuda humana sempre deve estar a dependência divina. Não espere muito das pessoas, não espere muito do homem. Não deposite tanta confiança no homem. Meu querido, derrame tudo aos pés do Senhor. Precisamos entender que nem todos vão agir como deveriam, mas quando eu passo a não esperar muito do homem, eu começo a aprender que minha confiança deve sempre estar inteiramente depositada no Senhor, pois o Senhor sabe de tudo, o Senhor vê tudo, e Ele sabe qual é o melhor caminho que nós devemos percorrer. Ele sabe o que nós precisamos fazer, o que não devemos fazer. Ele sabe quais são as pessoas que se aproximam por interesse, buscando a bênção, mas não querem se relacionar, não querem ter um vínculo de amizade. Se aproximam justamente por interesse. Entretanto, Deus sabe discernir quem são aqueles que estão ao seu lado para te ajudar, para somar, para te incentivar, para te levantar, te animar, para estar com você em momentos difíceis, não em todos, pois somente o Senhor pode estar. Ele é o nosso melhor amigo. Mas nós precisamos saber discernir, saber entender que nem todos que estão ao nosso redor estão aptos para ouvirem. Existem pessoas sim preparadas para ouvirem as nossas dores, mas nem todos ocupam esta posição. Aleluia. Livro de Salmos, número 13, 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Aleluia. Livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Por isso, meu querido irmão e ouvinte, na circunstância de escassez, de perseguições ou de frustrações, não questione, não murmure, não reclame. Olhe por um ponto de vista diferente. É uma escola na fé.
para te formar, preparar e te fazer alguém qual você mesmo jamais sonharia que poderia se tornar em Deus. Por meio de determinadas circunstâncias difíceis, Deus molda o nosso caráter e nos faz pessoas melhores. Você irá vivenciar a tão grande mudança que o Senhor há de efetuar em sua vida. Amém? Aleluia! Nós iremos vivenciar a mudança em cada detalhe, em cada ponto ou área de nossas vidas que nós sabemos que precisa de mudança. Nós iremos vivenciar o Senhor moldando o nosso caráter pouco a pouco, para que nós venhamos a nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, com o caráter de Cristo em nós, pois já temos o DNA do seu Santo Espírito. Nós precisamos lutar contra o erro, lutar contra o nosso eu, lutar contra o leão que tenta nos minar, matar a nossa fé. Nós precisamos lutar e em nome de Jesus iremos vencer esta batalha, amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, não é inscrito neste canal, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, como também compartilhar com mais alguma outra pessoa. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.